A estrada se estendia infinitamente sob o brilho pálido dos meus faróis, engolida dos dois lados por uma floresta densa e sufocante. A meia-noite pesava sobre o mundo, envolvendo tudo em um silêncio tão profundo que parecia sobrenatural. Eu não via outro carro há horas. Ali, no interior do Maranhão, eu estava completamente sozinho. Eu estava dirigindo desde o final da tarde, deixando São Luís para trás, com sua barulho, trânsito sem fim e multidão sufocante. Meus pais me convenceram de que essa viagem era necessária. Vá passar um tempo com seus tios, respire um ar mais puro, descanse a mente. Mas agora, sozinho naquele trecho esquecido da estrada, paz era a última coisa que eu sentia. O asfalto estava quebrado e irregular, cheio de rachaduras que sacudiam o volante em minhas mãos. Meu celular brilhava inutilmente no banco do passageiro, sem serviço. Apenas os insetos na floresta cantavam, mas até mesmo seus sons vinham em ondas inquietas, chilreios que se interrompiam como se engolidos por algo maior. Inclinei-me para a frente, exausto, mas me forçando a continuar dirigindo. Em algum lugar à frente, muito além daquela cortina de escuridão, a casa dos meus tios me esperava. Um lugar com luzes, vozes, calor. Um lugar que de repente parecia menos um destino mas como salvação. Então aconteceu. Um forte estalo metálico cortou a noite. O carro deu um solavanco, tossindo violentamente, como se algo tivesse se soltado dentro do seu peito. Agarrei o volante, com o coração acelerado, enquanto a fumaça subia em espirais sobre o capô. O motor deu um último gemido desesperado antes de morrer completamente, deixando-me parado na beira da estrada. O silêncio que se seguiu foi insuportável. Eu fiquei paralisado, agarrado ao volante, olhando para a floresta como se algo pudesse emergir das sombras. Meu peito estava apertado, todos os meus instintos gritando que eu não pertencia àquele lugar. Finalmente saí. O ar da noite estava pesado e úmido, carregando o cheiro acre de óleo queimado. Meus faróis lançavam um facho frágil na escuridão, iluminando nada além de poeira e o contorno esquelético das árvores. Acendi o capuz, embora eu não tivesse ideia do que estava procurando. O vapor sibilou furiosamente em minha direção e eu rapidamente o fechei novamente. Minha garganta estava seca, minhas mãos tremendo. Foi então que os notei. 2 homens caminhando lentamente pela estrada. Eles vieram de trás de mim, emergindo das sombras, como se a própria noite os tivesse libertado. Suas roupas estavam gastas, grudadas aos corpos manchados de suor. Seus rostos estavam meio iluminados pelos meus faróis, seus olhos afiados, fixos em mim. O alívio me atingiu primeiro. Pessoas. Socorro. Mas então, algo em meu estômago se transformou em pedra. Seus sorrisos eram largos demais. Seus movimentos deliberados demais. Problemas com o carro? Perguntou um deles. Sua voz era calma, quase amigável, mas algo nela me arrepiou. Forcei a voz, tentando soar casual. O motor simplesmente parou. Vou descobrir amanhã. O outro homem riu baixinho, seco. Amanhã ainda está longe. Eles se aproximaram, perto demais. A floresta parecia se inclinar com eles, ouvindo. Eu vou ficar bem, eu disse rapidamente, erguendo a mão como uma barreira. Sério, não precisa... O primeiro homem inclinou a cabeça. Seu sorriso se alargou de forma anormal. Nós insistimos. Algo em seu tom me quebrou. Aberto com medo. Sem dizer mais nada, virei-me e corri. Caí na floresta com os galhos chicoteando meus braços, as raízes prendendo meus pés. Minha respiração se arrancava em rajadas irregulares. Atrás de mim, suas vozes ecoavam. Gritos, risos, passos batendo na terra. A floresta me engoliu por inteiro. O luar penetrava em lascas fragmentadas, pintando o chão com manchas prateadas e instáveis. Meu coração bateu com tanta violência que pensei que fosse explodir. Não ousei olhar para trás. O tempo se turvou.
Os minutos se estendiam como horas, enquanto eu cambaleava mais fundo, cada ruído amplificado até a loucura. Aqueles passos ainda estavam atrás de mim? Ou apenas o sangue correndo em meus ouvidos? Sombras pareciam me seguir, recuando, circulando. Agachei-me atrás de uma árvore caída, apertando o peito para silenciar o estrondo das batidas do meu coração. Meu corpo inteiro tremeu. A floresta estava silenciosa agora, silenciosa demais. Então, estalo. Um galho estalou perto. Eu congelei. Minha pele se arrepiou com a certeza de que eles estavam por perto, talvez observando, esperando que eu me movesse. Meus pensamentos giravam em espiral. E se eles não fossem homens? E se a própria floresta os tivesse gerado sombras que ganharam forma, predadores em pele humana? Reprimi um grito, apertando as mãos. Os minutos se arrastaram. Lentamente os sons desapareceram novamente. Cautelosamente levantei-me e avancei, forçando minhas pernas a obedecerem. Meu corpo doía, minha garganta ardia, mas eu não conseguia parar. Então, luz. Através das árvores emaranhadas, eu a vi. Um lampejo de azul e vermelho, tênue, mas real. Meu coração disparou. Tropecei em sua direção, os galhos rasgando minhas roupas, minhas pernas quase cedendo. Atravessei as árvores e caí para outro trecho da estrada. À minha frente, um carro de polícia parava, com as luzes piscando como se fosse uma salvação. 2 policiais estavam ao lado dele, conversando baixinho. "Socorro!" gritei, com a voz embargada. Tropecei na direção deles, quase desmaiando. "Por favor, eles tentaram..." Os policiais correram até mim. Um me segurou antes que eu caísse no chão. Seu rosto estava firme, sua voz calma. "Você está segura. Está tudo bem. Você está segura." Tentei explicar, mas as palavras saíram entrecortadas, frenéticas. Eles ouviram atentamente, trocando olhares rápidos antes de um deles assentir. "Você fez a coisa certa", disse ele com firmeza. "Venha conosco. Você vai ficar bem." Eles me guiaram para o banco de trás do carro. As portas se fecharam com um baque pesado e pela primeira vez naquela noite me senti protegida. Meu corpo se afundou no banco, com lágrimas ardendo em meus olhos. Enquanto o carro se afastava, com as luzes piscantes iluminando a floresta atrás de nós, percebi que minhas mãos ainda tremiam. Minha voz falhou quando sussurrei: "Obrigado, obrigado." Um dos policiais se virou, sua expressão suavizada pelo brilho do painel. "Você está seguro agora. Nós o levaremos para casa." Recostei-me, a exaustão me invadindo como uma maré. Pela primeira vez na noite, eu acreditei. A floresta se esvaiu ao longe, levando consigo suas sombras. Eu havia sobrevivido. Nunca me considerei solitária. Administrar um salão em São Paulo significava conversa constante. Clientes trazendo fofocas, risadas e às vezes até lágrimas. Por 10 anos, minha vida foi medida em cortes de cabelo, luzes, escovas, o ritmo da tesoura contra os fios. Mesmo assim, quando a última cliente saía e a porta se fechava, o silêncio se instalava como fumaça. Eu morava sozinha no pequeno apartamento acima do meu salão. Minha única companhia era o som abafado do trânsito lá embaixo. A padaria ao lado batendo panelas até altas horas da noite. A loja de eletrônicos tocando jingles que eu havia memorizado sem querer. A rotina era meu conforto. Acordei às 6, preparei um café forte, abri as persianas, varri o piso de ladrilho até brilhar. Arrumei os pincéis por tamanho, poli os espelhos, dispus as tesouras com precisão cirúrgica. O salão era meu santuário, um lugar onde eu me sentia no controle. Mas ultimamente algo mudou. Os clientes cancelavam com mais frequência. A padaria ao lado começou a fechar mais cedo. Até a loja de eletrônicos ficava às escuras algumas noites. A cidade lá fora parecia subjugada, como se guardasse um segredo. Eu ignorava isso como estresse.
Administrar um negócio sozinha era difícil. Minha mãe costumava dizer: quando você começa a falar com o espelho, é hora de descansar. Ri da lembrança, embora ela me deixasse inquieta. Então, chegou a tarde de terça-feira. A campainha acima da porta tocou, embora eu não tivesse visto ninguém se aproximar. Levantei os olhos enquanto arrumava os pentes e congelei. Uma mulher estava parada na porta, sua figura emoldurada pela fraca luz do dia. Ela usava um vestido longo e ultrapassado, com o tecido desfiado na bainha, como se tivesse sido arrastado por uma calçada molhada. Seu cabelo, tão impossivelmente preto, caindo como um lençol reto até a cintura. Ela tinha um leve cheiro metálico, de ferrugem. Boa tarde. Cumprimentei com a voz tensa. Ela não respondeu. Deslizou até a cadeira mais próxima, com a postura rígida, mas deliberada. Seu reflexo me perturbou, muito nítido, como se o espelho tivesse limpado suas bordas com mais precisão do que a realidade permitia. Seus lábios pareciam levemente azulados, sua pele da cor de cera. Quando ela piscou, seu reflexo não piscou. Ou talvez eu tenha imaginado. Eu queria acreditar que tinha. Forcei o profissionalismo no meu tom. O que você gostaria hoje? Um corte? Um penteado? A mulher inclinou a cabeça, mas não na minha direção, na direção do meu reflexo. Então seus lábios espelhados se curvaram em um sorriso. Seus lábios reais permaneceram imóveis. Minha garganta apertou. Pisquei, esfreguei os olhos. Quando olhei novamente, a cadeira estava vazio. Nenhum som de campainha. Nenhuma porta abrindo. Apenas um leve aroma metálico pairando no ar. A almofada onde ela havia se sentado ainda estava quente. Naquela noite, me joguei na cama no andar de cima, olhando para o ventilador de teto. Minha mente repassava o momento repetidamente. O sorriso que não pertencia, o desaparecimento repentino. Estresse, eu disse a mim mesma, excesso de trabalho. Mas na manhã seguinte, quando entrei no salão, neblina. Os espelhos estavam embaçados por dentro. Palavras apareceram no vidro maior, borradas como se tivessem sido escritas com a ponta do dedo. Sente-se. Tropecei para trás, derrubando os pincéis no chão. Meu coração batia forte. Não, estou imaginando isso. A névoa se dissipou. As palavras desapareceram. Mas a impressão se agarrou a mim como teias de aranha. Os dias seguintes se misturaram. Uma mulher entrou pedindo luzes, mas quando virei-me para buscar papel alumínio, a cadeira estava vazia. Outra cliente reclamou do corte de cabelo, embora eu nem tivesse tocado em seu cabelo. Minha agenda não mostrava nada, páginas em branco. À noite, passos ecoavam lá embaixo, lentos, deliberados. Sempre parando embaixo do meu apartamento. Quando criei coragem para espiar escada abaixo, eu a vi. A mulher de vestido parada perfeitamente imóvel no centro do salão. Ela estava de costas para mim, mas no espelho, seu reflexo olhava diretamente nos meus olhos, sorrindo. Bati a porta do apartamento com força. O sono tornou-se impossível. Quando fechei os olhos, sonhei com cabelos enrolados em meus pulsos como correntes, com tesouras brilhando enquanto cortavam não cabelos, mas carne. Às vezes, eu não conseguia dizer se era meu ou de outra pessoa. Comecei a duvidar dos meus sentidos. Eu me vi falando com espelhos, fazendo perguntas que eu não conseguia repetir em voz alta. Às vezes, os lábios do meu reflexo se moviam quando os meus não. A pior parte era o cheiro metálico, azedo, que chegava até aos meus sonhos. Numa noite de domingo, a cidade lá fora estava estranhamente silenciosa. Sem trânsito, sem conversa, sem cheiro de padaria, apenas ar parado. Fiquei parada no meio do salão, tremendo, olhando para o espelho. Por um momento, pensei que só via a mim mesma. Então, ela apareceu atrás de mim. A mulher de vestido preto. Seu reflexo sorriu. Virei-me. A cadeira estava vazia. Chega! Gritei com a voz embargada.
O que você quer de mim? Apenas silêncio. O cheiro metálico se intensificou até eu engasgar. Minha visão turvou. O salão girou ao meu redor. E então, ela se foi. Não me lembro de ter chegado à sala dos fundos. Eu lembro-me de olhar fixamente para a tela do meu antigo sistema de segurança, com as mãos tremendo, enquanto eu rebobinava a filmagem. As câmeras haviam capturado tudo, todos os ângulos do salão. Apertei o play. Lá estava eu, varrendo o chão, conversando, rindo nervosamente, caminhando em direção a uma cadeira, parando, falando novamente, com ninguém. As cadeiras estavam vazias, a porta estava vazia. Nem uma vez a câmera a mostrou, nem quando ela andava. Jim. Não quando ela se sentou, não quando ela sorriu. Só eu, sozinha, falando para o ar, roçando no nada, olhando para os espelhos como uma louca. Eu queria gritar, arrancar a tela da parede. Em vez disso, fiquei sentada, congelada, olhando para as imagens em loop sem parar. A mulher nunca estivera lá, ou talvez ela só tivesse estado dentro dos espelhos. Agora as noites se estendem sem fim. Eu sento na cadeira do salão, tesoura na mão, olhando para o meu próprio reflexo. Às vezes, ouço a campainha acima da porta tocar, embora ninguém entre. Às vezes, a vejo de relance atrás de mim, embora as câmeras não mostrem nada. Não sei o que é pior, que estou perdendo a cabeça, ou que os espelhos estão dizendo a verdade. Eu sempre achei que as paredes guardam mais do que poeira. Elas retêm respirações antigas e ecos de conversas que ninguém admite ter dito. Quando decidi mexer no quintal, não foi por coragem, foi por necessidade. A terra cedia e eu queria um canteiro simples, algo que me ocupasse as mãos. A manhã era abafada, o ar grudava na pele. O pedreiro fincava a pá com um ritmo paciente, quase hipnótico. De repente, a pá encontrou algo duro. O som foi seco e oco, um tinido que subiu pelo cabo e atravessou meu braço. A terra recuou e surgiu um rosto pálido, rachado, sujo de barro, mas com 2 olhos de vidro intactos. Uma boneca. O olhar parecia quente, atento, como se aguardasse exatamente aquele instante. Peguei-a nas mãos. A porcelana estava fria como o prato esquecido na água. Os cabelos, emaranhados, ainda tinham um resto de fita desbotada, amarrada com cuidado. Não era um brinquedo perdido, estava enterrado com intenção. O pedreiro riu, chamou de guardiã do jardim e voltou ao serviço. Eu levei a boneca para dentro, depositei-a na prateleira da sala e tentei continuar a vida. Naquela noite, acordei com passos. Curtos, leves, apressados, riscavam o corredor como quem brinca de perseguir a própria sombra. A porta do quarto estava entreaberta. Eu lembrava de ter fechado. Ouvi um arrastar de pano pelo chão. Quando acendi a luz, o corredor era só silêncio e poeira. Mesmo assim, senti que alguma coisa se deslocara de mim, deixando um vazio frio atrás. Na noite seguinte, a risada apareceu. Fina, infantil, uma linha de vidro vibrando. Fui até a sala. A boneca tinha mudado de lugar. Ligeiramente virada, o queixo orientado na minha direção. Toquei-a, alinhei o rosto e voltei para a cama repetindo que eu só precisava dormir. A terceira noite trouxe o sonho. Uma menina segurava a boneca no peito, respirando ansiosa. Eu não via o rosto dela, apenas contorno e respiração ansiosa. Acordei com a camiseta colada de suor e 3 arranhões paralelos no antebraço, como linhas de caderno. Examinei minhas unhas, lençóis, cantos. Respirei fundo e guardei a boneca no fundo do armário, sob roupas pesadas. Travei a fechadura e encostei um móvel. A madrugada seguinte cheirou a terra virada. As paredes estalaram como se articulassem sílabas. Passos curtos cruzaram o corredor e um sussurro encostou no meu ouvido, quente, próximo, infantil. O medo veio inteiro, com gosto de metal. Levantei tonto. O armário estava aberto. Sobre a cama,
Alinhada como quem posa para retrato, a boneca. As rachaduras compunham um sorriso mínimo. Levei-a até a lixeira numa sacola preta. Fiz questão de ouvir a tampa batendo. Dormi de roupa, a luz acesa, jurando que o problema era cansaço. Não gritei. A partir daí, sombras pequenas atravessaram a casa sem pudor. Eu as via sempre na borda do olhar. No espelho, por um segundo, uma figura baixa ficava atrás de mim, cabeça inclinada, mão levantada, pedindo silêncio. Meu apetite sumiu, o sono virou intervalo nervoso. Vasculhei a casa. Levantei fundos de gaveta, empurrei móveis e encontrei papéis antigos atrás de uma madeira solta. Eram anotações curtas, tremidas. Falavam de uma criança que não dorme, de febres, de delírios, de um enterro particular. As linhas eram nervosas, com palavras rasgadas. Li e reli até sentir o estômago revirar. O boneca não era objeto, era lembrança que alguém tentou guardar fundo. Numa madrugada, acordei com a boneca de pé ao lado da cama. A lâmpada tremia. Os olhos de vidro refletiam uma luz que não vinha de lugar nenhum. Tentei levantar e o corpo pesou como pedra molhada. A risada afinou, virou grito. As lágrimas desceram dos meus olhos, mas eu não chorava. Eu apenas ouvia. Quando a luz enfim apagou, desmaiei dentro do próprio nome. Decidi queimar. Fui ao entardecer quando o céu ainda não tinha desistido. Juntei galhos, derramei álcool, insisti no fósforo. O fogo cresceu e eu deitei a boneca sobre as chamas. A porcelana estalou, abriu uma linha na testa, mas os olhos continuaram redondos, impassíveis, como se não reconhecessem dor. Então veio um som alto e fino, um grito que parecia não caber no ar. O vento levantou, espalhou faíscas, e por um momento pensei que o fogo me engoliria também. Voltei de madrugada, com esperança quebrada na mão. Lavei o rosto, sentei no chão da sala e fiquei ouvindo a casa respirar. Quando amanheceu, abri a porta do quintal. A boneca estava lá, sentada. No mesmo ponto, fita desbotada no cabelo, impecável. Sem cheiro de queimado, sem marca nova, apenas aqueles olhos. Desde então, passei a viver em vigília. Eu conto as horas pelo modo como os ruídos se espalham. Pela manhã, a torneira pinga. À tarde, o piso cede levemente sob meus passos, como se guardasse o mapa do meu peso. À noite, tudo recomeça. Arrastar, risada, choro. Já não confio nos espelhos. Às vezes meu reflexo sorri antes da minha boca, como se quisesse me convencer a aceitar. Comecei a fazer marcas na parede. Um traço para cada noite em que a boneca apareceu em lugar diferente. A contagem cresceu como ranhuras de garra. Em alguns dias, encontro objetos deslocados, um botão sobre o travesseiro, um copinho de brinquedo, no ralo do banheiro, um fio de cabelo amarrado a um dente de leite que não é meu. O cansaço me tornou desatento. Tropeço em tapetes, derrubo copos, falo sozinho. Pensei em ir embora. Mas e se eu levasse comigo algo que não aceita mudança? E se, na nova casa, o primeiro ruído da madrugada já viesse com a certeza do que me segue? Fantasiar fuga fez o medo crescer. Resolvi ficar e aprender a escutar. Passei a preparar a mesa com 2 pratos, 2 xícaras, 2 copos de água. Às vezes, deixo um pedaço de pão. Apago as luzes com cuidado, porque o escuro é o terreno preferido dos passos. Sento no chão e ouço. Espero o sussurro que pronuncia meu nome, a mão leve que pesa o colchão como uma maré mínima, invisível e constante. Aprendi a medir distância por esse peso. Mais perto quando respiro rápido, mais longe quando prendo o ar. Descobri que a mente tem cantos que eu desconhecia. Minha paciência ficou fina. Minha atenção salta de ruído em ruído. Minha fome anda perdida. Não sei se as lembranças que repito são memórias ou sonhos que lacei ao acordar. Em alguns dias, encontro terra sob a língua. Em outros, acordo com os dedos colados de açúcar, como se tivesse aceitado um doce invisível. Houve uma manhã em que despertei na varanda, sentado no chão.
com a boneca ao meu lado olhando a claridade. O sol desenhava faixas nos olhos de vidro, e por um instante achei que havia alegria naquele brilho. Quis falar alto, dizer que entendi, que não vou embora. O ar quente trouxe o cheiro de terra e algo mais, um perfume breve de flor que não plantei. Eu já não discuto com o que não vejo. Aprendi a andar na casa sem tentar provar nada a ninguém. Fecho portas devagar para não acordar o que escuta. Limpo o chão em círculos, como a menina dos meus sonhos. Algumas noites sinto uma mão apertar a minha. Sem urgência, não há riso nem choro. Há apenas uma respiração tranquila, como a de quem finalmente encontrou companhia. Talvez seja isso. Não expulsar, não vencer, não curar. A boneca continua mudando de posição enquanto escrevo. Sei que quando eu me levantar, ela terá escolhido outro ponto. O degrau, o batente, a ponta da cama. E quando eu deitar, ela também respira. A casa vai ajustar a própria respiração para caber a minha. Não espero salvação nem final. O que existe agora é isso. Paredes que me escutam, olhos que me observam, passos que aprendem o meu ritmo. Eu caminho junto, devagar, para que a criança não precise mais cavar sozinha. Se é um jogo, eu aceito as regras. Se é um pedido, eu respondo. Se é companhia, que seja. De todos os nomes possíveis, o que ela escolheu para mim é o único que importa. Companheiro. A primeira coisa que notei na casa foi o silêncio. Silêncio de lugar que aprendeu a escutar mais do que falar. Mudamos numa manhã de céu leitoso. Eu, minha esposa e nossa filha, com caixas, promessas de rotina e o otimismo barato de quem assina contrato longo. A casa era antiga, com madeira gasta nas escadas e um corredor comprido ligando a frente ao fundo como uma respiração contida. Os vizinhos observaram. Cerrado. Quis abraçá-la e repetir minhas 3 frases. Abri a boca e descobri que minha garganta conhecia o caminho do grito. A lâmina que me cortou por dentro era minha também. Nos dias seguintes, falei baixo, pesei passos, medi frases. O vizinho trouxe outro aviso, desta vez sem pão. É melhor irem antes que esqueçam as horas. Agradeci e comecei a encaixotar. À noite, às 3, a casa gritou por mim e eu respondi. À distância, acenando com educação. Havia uma economia de simpatia, como se preferissem não se apegar. Naquela noite, arrumamos o básico e rimos do eco no corredor. Às 3 em ponto, o som nos encontrou. Um grito feminino, agudo, que parecia vir de toda parte ao mesmo tempo, atravessando paredes como se fossem finas demais para contê-lo. Minha esposa me agarrou e nossa filha não acordou milagrosamente. Acendi as luzes do corredor. O ar tinha a espessura dos lugares muito fechados. Andei pela sala, pela cozinha, até a porta dos fundos. Tudo quieto, exceto pelo som que corria por dentro da casa, dobrando quinas como vento. Às 3:06, cessou num fio fino e o silêncio caiu como peso molhado. De manhã, o vizinho do portão ao lado trouxe pão e um aviso. Perguntou se dormimos bem. Quando hesitei, ele assentiu, como quem confere uma conta. Contou que naquela casa, todas as noites às 3, a moça grita. Disse assim, com a naturalidade de quem aponta uma árvore. Acrescentou que ninguém aguenta mais de 3 meses. O grito entra na cabeça como água no porão. Agradeci, sorri sem dentes e menti que era o encanamento. Minha esposa, no entanto, já marcava no caderno. Horário, duração, vibração nos vidros, origem provável do som. Nos dias seguintes, tentamos invenções, tampões de ouvido, música de fundo, rezas herdadas, contagens, respirações guiadas. Nossa filha passou a acordar antes dos gritos, vigiando a porta com olhos atentos, e depois voltava a dormir, como se alguém sussurrasse que já bastava. Eu evitava o corredor à noite. Ele cheirava a poeira molhada. A cada madrugada, o som parecia mais próximo. Minha esposa anotava.
mais agudo. Veio da escada. Copos vibraram. Eu registrei uma pausa. Às 3h03, sempre igual, como se a casa inspirasse. Os vizinhos tinham versões. O do pão dizia ciúme, noiva abandonada no dia do casamento, gritando na hora em que sairia de véu. A senhora da esquina falava de mãe e tanque, o filho afogado, o chamado insistente. Uma criança comentou com crueldade transparente que a casa engole nomes. Ali, todos esquecem datas, confundem rostos, trocam aniversários. Fingimos rir. Eu, no íntimo, comecei a achar que o grito não era de alguém, mas da casa tentando lembrar o que perdeu, a memória se chocando contra paredes longas demais. Com 1 mês, a mesa virou mapa. Marcávamos pontos de onde o grito começava, junto da gaveta, no degrau rachado, na fresta do fundo. Descobrimos que ele andava. Nunca nascia 2 noites seguidas no mesmo lugar. Às vezes subia do ralo, às vezes descia do forro, como água. Compramos um gravador. Ele registrou tudo, menos os gritos. Ao reproduzir, só vento grosso, um branco sujo. Minha esposa disse que talvez fosse melhor não provocar. Respondi que registrar era entender. Ela me olhou como quem calcula o preço. Com 2 meses, minha esposa começou a falar dormindo. Não eram palavras, eram moldes de grito, como se a boca ensaiasse um idioma novo. Eu a acordava. Ela abria os olhos e perguntava se já tinha dado a hora. Nossa filha passou a acordar às 3h07, sempre 1 minuto depois do fim. Sentava na cama e dizia acabou, numa naturalidade que me partia. Uma tarde, encontrei a palavra 3 riscada dezenas de vezes no rodapé, na altura da mão dela. Perguntei, disse que não lembrava. Nessa época sonhei repetidamente com o corredor. Eu andava nele e ele andava em mim. As portas eram respiradouros. De dentro saía um bafo morno, feito forno. Uma voz me chamava não como súplica, mas como chamada escolar. Eu respondia presente. Via então uma mulher de costas toda curva, braços cruzados diante do peito. Quando eu estendia a mão, ela virava sem rosto. E a casa gritava no meu ouvido esquerdo. Acordava com a sensação de ter mastigado vidro. No 60º dia, deixamos portas abertas para o som passar. Achamos que talvez fosse o atrito das frestas que fabricava o horror. Às 3, o grito veio mais longo e mais triste, desenrolando-se pelos vãos como uma faixa. Nossa filha dormiu todo o tempo, tão fundo que temi não conseguir acordá-la. Minha esposa chorou calada, como quem pressente um contrato sem letras visíveis. Eu andei a noite inteira, tentando chegar antes do som nas quinas, e aprendi o mapa da casa, com os pés. Com 2 meses e meio, discutíamos por quase nada, toalha fora do lugar, lâmpada queimada, lista do mercado na ordem errada. Era medo deslocado. A vizinha nos deu um bolo e disse que faltou açúcar. Comemos em silêncio e foi o melhor bolo da minha vida. Se alguém perguntasse a data, nenhum de nós acertaria. O calendário repetia os mesmos 3 dias como uma marcha. Eu não dizia, mas comecei a ouvir. A casa, respirando fora do horário, um ensaio de grito preso na garganta do prédio. Na véspera do 3º mês, sentei no chão do corredor com nossa filha. Perguntei se ela tinha medo. Disse que não. Por quê? Porque você repete, ela respondeu. Como assim? Eu perguntei. Você diz toda noite, na hora certa, já vai passar. Fica comigo, eu estou aqui. Fiquei sem saber se aquilo era consolo ou corrente. Talvez os dois. Ela encostou a cabeça no meu braço e eu prometi, sem palavras, continuar repetindo. No dia 90, às 2h59, a casa parecia viva. As paredes brilhavam de leve, como pele febril. Encostei cadeiras nas portas, não para trancar, mas para marcar presença. Minha esposa ficou na cozinha, fingindo cozinhar. Nossa filha deitou no meu colo, pesada e quente. Quando deu 3, o grito não veio. Veio uma respiração profunda, muito lenta, enchendo o corredor.
O abajur respirou junto, o chão acompanhou. Eu tentei seguir o ritmo e falhei. Levantei como puxado por um fio amarrado ao peito. Fui ao último quarto, o que ninguém usa. A porta estava aberta e havia luz por trás que não vinha de lâmpada. Vi a silhueta de uma mulher curvada sobre algo. O grito começou ali, cortando-se no meio como se atravessasse papel, sem querer. Fomos embora no dia que coube, sem aviso e sem destino ensaiado, levando só o que lembramos de lembrar. Enquanto fechava a porta, ouvi uma risada breve, cortada, coisa de criança que aprendeu a se esconder. No retrovisor, o corredor encolheu até caber num risco e sumiu. Os vizinhos acenaram sem surpresa. Alguém, em algum endereço, já nos esperava com pão e aviso. Agora carrego um relógio que só marca as 3. Quando a madrugada chega, o ponteiro maior faz barulho de porta se abrindo e minha boca, antes do pensamento, repete: já vai passar. Fica comigo, eu estou aqui. Se durmo, sonho com a mulher no fim do corredor. Se acordo, abro a janela e deixo o ar entrar como quem escuta. Algumas casas não querem histórias novas, querem lembradores. Eu continuo ouvindo, mesmo longe, todas as noites.